E aí, pessoal, vocês que estão aqui nesse vídeo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu fiz dois vídeos aqui a respeito de um contrabaixo, que é um SX Jazz Bass SJB75, e um pré-amplificador que eu comprei na China, da marca Guicar JB2A. Eu fiz a compra desse circuito no AliExpress, a compra teve taxação, teve questões de valores por conta do vendedor e possibilidade de multas, então tem o primeiro vídeo a respeito do circuito, eu trato dessas questões e eu apresento o circuito de ponta a ponta. No segundo vídeo, eu demonstro o resultado final do instrumento com a instalação do pré-amplificador. Vou colocar o card aí para vocês poderem assistir e acompanhar o histórico. Nesse vídeo de demonstração de resultado, eu destaquei algumas coisas que me incomodaram bastante, que foi a questão de ruído. Eu apresentei os ruídos que são naturais por conta dos captadores serem single coil, e falei de um ruído bem incômodo quando você abre o agudo no máximo. Porém, para não condenar ainda pelo menos este ponto em relação ao circuito, porque quando você tem um circuito ativo, o que você espera? Que você não tenha ruído. Os captadores são passivos, ainda são originais do instrumento, e colocando o circuito ativo, não deve existir mais a questão do ruído, ou que se existir que seja mínimo, né? Para não ser injusto, eu coloquei algumas situações aqui que eu tinha em casa e que poderiam, pelo menos, aumentar um pouco o grau de ruído. A primeira questão que eu acho relevante é o cabo. Eu estava usando este cabo aqui. Esse cabo aqui ele é um cabo muito antigo e eu acredito que ele deva ter aí pelo menos 15 anos. E ele veio em um instrumento, né? Quando eu era mais novo, a gente comprava instrumento lá na região das clínicas, na Teodoro Sampaio. Comprava instrumento novo, vinha na caixa, vinha aquela chave Allen para regular a ponte e vinha esse cabo aqui. Então ele é muito antigo e eu estava usando este cabo, né, para testar o instrumento, para os meus estudos, etc. E ele poderia ser uma das questões que causava ruído. Outro ponto que eu destaquei é que o meu SX, embora não venha de fábrica, ele tinha uma blindagem, mas ele era uma blindagem um tanto que old school, né? O que eu quero dizer com old school? Era uma blindagem feita com chapa mesmo de cobre, uma chapa grossa em relação ao que se usa hoje em dia, entre outros instrumentos que usa tinta condutiva. E essa blindagem ela não estava completa. Bem na parte que era mais importante da blindagem, que era onde fica o circuito, que era na placa do circuito, faltava um pedaço da blindagem, ela não foi terminada. Então poderia ser outro fator de ruído. Vamos aqui à eliminação dos fatores, né? Para resolver a questão do cabo, eu comprei este cabo aqui. Eu estava procurando da marca Santo Ângelo, que eu já tinha costume, já conhecia essa marca, mas na loja que eu fui comprar não tinha com esse pino em L. E aí o que tinha disponível era esse aqui. A marca é a Tecnoforte Cable e seria um modelo Gorilla. É uma empresa nacional, tem a etiqueta deles aqui com os dados, etc. E esse cabo aqui, eu vou falar os valores para vocês terem uma noção do investimento para resolver o problema. Esse cabo aqui ele me custou R$ 95,00 na loja, tá? Comprei em loja física, não foi pela internet. É um cabo excelente, é meio pesado ele, tem uma borracha assim que ela é flexível, mas você vê que ela tem bastante resistência, é um produto de excelente qualidade. Inclusive a compra na loja é com nota fiscal e eles dão 5 anos de garantia nesse modelo de cabo, tá? É um cabo blindado, acredito que dá para ver aqui como é o trabalho deles. Estou muito satisfeito com esse cabo aqui, tá? Se aparece aí a logomarca deles, para que vocês vejam. Então, um investimento de R$ 95,00 nesse cabo. Poderia ser outros, tem cabos blindados aí mais baratos no mercado. Era o que tinha para mim com essa ponta em L e era necessário para mim. Outro fator para eliminar a questão do ruído, a tentativa era atacar o problema da blindagem. Como eu disse, ela estava ineficiente, faltando uma parte e numa área que é fundamental. Então, o que eu fiz? Fui ao YouTube, comecei a pesquisar aí alguns canais que falavam a respeito de blindagem, como fazer. Dá para encontrar com facilidade conteúdo a esse respeito. E aí eu resolvi tentar por aí, tá? Então o que eu fiz? Eu fiz mais um investimento, que eu comprei
a fita de cobre adesiva. Então eu comprei essa fita aqui. Dentro de alguns vídeos que eu assisti, falava-se em 2 metros de fita de cobre seria o suficiente para um instrumento de jazz bass, tá? Comprei no Mercado Livre, paguei R$56 com o frete, isso comprei em um dia já para chegar no outro, e comprei 3 metros. Eu já fiz a blindagem e sobrou ainda muita fita de cobre, tá? Eu estimo que dá para blindar ainda mais um instrumento. Pois bem, agora eu vou apresentar aqui para vocês uma imagem, uma foto que eu fiz aqui da minha blindagem do instrumento. Então isso aqui é o meu SX. Eu desmontei ele todo, eu tirei o braço, porque eu não tenho uma bancada adequada de trabalho, então eu fiz isso totalmente caseiro, usando aqui a cadeira que eu uso para poder operar o computador como a bancada. Então eu tirei o braço para ficar mais fácil manusear o instrumento, mas não há necessidade. Vocês podem ver na foto aí que eu fiz uma blindagem ali no captador perto da ponte, fiz a blindagem ali, na verdade ali o que tá na foto é um revestimento das cavidades ali, onde vai o captador da ponte e captador do braço. Vocês podem ver os vídeos aí na internet de profissionais fazendo isso, eles colocam de forma acelerada, mas só para vocês saberem, teve situações que para poder moldar de forma adequada ali a camada de cobre, eu tive que passar às vezes fita por cima de fita, então tá até que reforçado. Eu queria fazer uma observação com relação à parte ali onde vai a placa do circuito ativo, né? Dá até para ver o circuito aí, eu não cheguei nem remover ele completamente do instrumento. Ali onde vai a placa eu tive uma dificuldade enorme para fazer a camada de cobre fixar no fundo dali dessa cavidade. Não sei dizer o que acontece, eu limpei, tá? Então, aí fica outra dica, desmontou tudo, limpa o instrumento, se tiver alguma coisa para assoprar, faz isso, aplica um pincelzinho, passa o pincel, verifica se tem umidade, se tiver umidade, remove a umidade, talvez seja essa a questão, porque foi difícil fixar a camada de cobre ali nessa cavidade onde fica a placa de circuito. Vocês estão vendo aí um fio preto. Esse fio preto, ele vem da ponte, e aí eu já digo aqui que na ponte eu removi essa ponte, eu colei uma camada de cobre na ponte, e aí a ponte dando contato no terra. Movi o terra de lugar, eu coloquei ele numa posição ali onde ele daria mais contato na ponte. Então esse fio está passando ali da ponte e saindo aqui embaixo, onde fica a placa de circuito. E aí, o que acontece? Ele precisa ser soldado nessa camada de cobre. Esse outro fio preto que vocês estão vendo solto, o que eu fiz com ele? Eu coloquei ele para dentro, para ele chegar na cavidade do captador da ponte. Só reforçando, esse fio aí que está levantado preto, ele entra ali por dentro da madeira, não dá para ver o furo ali, porque eu não tinha feito ainda. O furo já existe, mas eu precisava furar a camada de cobre. E aí ele passa ali, entra e aí é soldado ali no revestimento de cobre do captador da ponte. E no captador do braço, o aterramento fica pelo próprio fio da ponte ali, né? Que foi o primeiro que eu falei que precisa ser soldado. Gente, feito isso, não precisa fazer mais nada. Dessa etapa aí, eu já fechei o instrumento e já passei para teste, tá? Só antes de eu demonstrar o resultado final, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Esse daqui era o cobre que foi feito a blindagem anterior. Então uma chapa bem grossa. Tomar cuidado para não cortar a mão. E ela foi feita até com solda. E o que acontece? Eu acredito que a questão de guardar o instrumento, o antigo dono, não sei como é que era isso, eu acredito que ele foi exposto à umidade. Dá uma olhada aqui, ó. Aqui era a cavidade do captador do braço. Eu vou mostrar para vocês o efeito aqui. Olha só. Eu acredito que isso seja o quê? Uma oxidação causada pela parte elétrica aqui e com umidade. Gerou essa oxidação aqui. Ó, tá muito oxidado. Então, assim, faz pensar, né? Vai dar ruído mesmo. Olha aqui a oxidação. Tanto nesse captador que é isolado perto da ponte, quanto o do braço.
Então, pelo menos por hora está resolvido. Não sei se no futuro, se essa oxidação vai dar nesse sistema novo que eu coloquei. Tá? Para fazer a demonstração, eu vou utilizar a mesma configuração do meu vídeo anterior de demonstração do resultado final, que eu vou colocar o card. Para fazer a demonstração, agora sim, do resultado final, em que o ruído foi eliminado praticamente 100%, eu vou utilizar a mesma configuração que eu usei no vídeo que antecede a esse, que é o vídeo demonstrando o resultado final com ruído. Então o que eu fiz? Eu usei uma caixa, um cubo amplificador Meteoro, demolidor de 20 watts de estudo mesmo, porém com a modificação. Vou usar o cabo novo e aí o instrumento já todo blindado. Só lembrando que as configurações do amplificador estão agudo, médio e grave no meio, que é o que a gente chama de flat. Para concluir, eu vou repassar. Eu gastei R$ 95,00 no cabo, gastei R$ 57,00 na fita de cobre adesiva e consegui eliminar boa parte do ruído. Eu coloquei a caixa no volume 5 e ela toda em flat, e o ruído no agudo ainda está presente. Estou pensando aqui em algum retoque para fazer, algum acabamento final, para ver se eu consigo eliminar mais o ruído. Porém, a questão de ruído já está muito mais aceitável, já não incomoda tanto. Eu vou abrir agora o agudo para que saia aí na captação do áudio do celular o ruído do agudo. Grave eu coloquei em 5% agora e vou abrir o agudo. Um ruído leve, agudo no máximo, aumentou o ruído. Mas como eu disse, pelo menos para mim, é um ruído aceitável. You want me, I want you, baby. Sugar boo, I'm